Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte da imprensa brasileira, repercutindo tudo sobre essa vitória do Flamengo por 2-0, né? Com um time bem misto aí, né? Com muitos jogadores de reserva, o Flamengo venceu aí, né? Com um gol aí da cria do Mengão e outro gol de Alcaraz, né? Então, o Flamengo venceu e vamos ver o que a imprensa falou aí do Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vamos falar do Campeonato Carioca, seu Elton? Vamos. Porque o Flamengo fez 2-0 no Sampaio Corrêa. A gente também separou os gols aí para você acompanhar. Os gols agora no segundo tempo, né? 2 gols de bola aérea. Primeiro do Wallace, né? Marcando. O garoto. O Flamengo. E o segundo do Alcaraz. Aí a cobrança de escanteio já mais curta, mas vem também de um cruzamento, dessa vez pelo lado esquerdo, e o Alcaraz acaba fazendo 2-0. Jogo que parecia caminhar para o empate, né? O Flamengo com muitas dificuldades de passar pela defesa do Sampaio Corrêa. Depois a parada técnica ali, o time conseguiu melhorar e encontrar pelo alto espaço para vencer o jogo. O Wallace Ian, garoto da base, ficou emocionado, né? Marcando o gol no Maracanã. 20 mil torcedores, até um público maior do que aparentava. E lá estava também o nosso Cícero Melo com as informações da vitória do Flamengo, que puxou o freio, né? Pensando na Supercopa, decisão de domingo contra o Botafogo, campeão brasileiro contra campeão da Copa do Brasil. Os titulares haviam jogado e sido elogiados na rodada passada. Dessa vez o Felipe Luiz puxou o freio, né? Os reservas em campo. Cícero, boa noite. Boa noite a você, ao Elton Serra e ao Fã de Esporte, especialmente ao torcedor rubro-negro, que está deixando o Maracanã feliz com a vitória do Flamengo, né? Com um time praticamente todo alternativo, o técnico Felipe Luiz poupando os seus titulares para a Supercopa do Brasil, que vai ser realizada domingo no estádio Mangueirão contra o campeão brasileiro, o Botafogo. O Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil. Como você disse aí, em torno de 21 mil torcedores compareceram ao estádio, um público pequeno na reinauguração, na volta do Maracanã. Depois de 30 dias fechado para a reforma do gramado, o último jogo aqui tinha sido o Jogo das Estrelas do Zico, no dia 28 de dezembro. Então considerei que é um público pequeno, foi um público pequeno. O Flamengo sempre traz em torno de 50 mil torcedores para os jogos no Maracanã. Vocês já mostraram aí os gols. Esse garoto da base, que é muito bom, o Wallace Ian, marcou seu 3º gol no Campeonato Carioca. Substituiu o Juninho no segundo tempo. Não deu ainda para a gente ver realmente qual é o potencial do Juninho. Ele se esforçou bastante, se movimentou, mas não teve nenhuma grande chance de gol. Vamos ver quando ele jogar com o time titular, com os principais jogadores, como é que vai ser ele que veio para substituir o Gabigol, enquanto o Pedro continua lesionado, só deve ter condições de jogo no meio do ano, fez uma cirurgia, numa grave contusão que ele teve no joelho. O primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim, no segundo tempo o Flamengo melhorou a partir da entrada do Arrascaeta. Realmente, ele agora, que é o camisa 10 do Flamengo, inclusive antes do jogo, foi homenageado, recebendo das mãos de mascotes do Flamengo essa camisa 10, que foi a camisa do Zico, camisa do Petkovic, camisa do Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, Diego Ribas e, por último, né, o Gabigol, que teve ela e perdeu. Depois de usar as camisas do Corinthians, do Palmeiras, acabou sendo punido, tiraram a camisa 10 do Gabigol, agora ele volta a usar a camisa 9 lá no Cruzeiro, hoje marcando 3 gols, né? Então o Flamengo teve uma boa vitória e com essa vitória o Flamengo voltou ao G4. O Flamengo no momento é o 4º colocado, com 10 pontos ganhos, uma campanha de 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 55% de aproveitamento. Flamengo, que se terminasse agora essa primeira fase, que é a Taça Guanabara, a fase de classificação, estaria então com a vitória de hoje classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Mas antes do jogo, quem foi apresentado oficialmente aqui para a imprensa e deu sua primeira entrevista coletiva foi o novo reforço do Flamengo, o zagueiro Danilo. Lateral direito, zagueiro, ele disse que pode jogar em qualquer posição defensiva, lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo e até volante. Mas a diretoria do Flamengo anunciou, antes de ele falar, que ele veio para ser zagueiro. Então,
é essa posição que ele vai brigar pela posição de titular. Acredito que vai acabar sendo pelo investimento. O salário é muito alto. Ele falou, então, e nessa entrevista coletiva vamos ouvir o que de mais importante o Danilo falou pela primeira vez com a camisa número 13. Vai usar a camisa número 13 no Flamengo, o Danilo. Eu decidi vir para o Flamengo, né, porque ou eu viria agora, em um momento onde eu me considero ainda fisicamente e mentalmente muito preparado, ou eu não viria, porque nunca queria jogar pelo Flamengo simplesmente para estar no clube e não produzir, não ser capaz de produzir, não ser capaz de influenciar. Era um sonho que em determinado momento ficou talvez muito guardado, porque em algum momento eu não pensava em voltar para o Brasil, pensava em jogar só no futebol europeu, mas aconteceu dessa forma e eu acho que foi a melhor escolha. Jogar como zagueiro é uma posição que eu tenho completamente dominada, jogando já há alguns anos no futebol italiano, que é uma escola de defensores e que me agregou muito na carreira. É uma posição que eu me sinto completamente confortável e que no time do Felipe passa muito a construção das jogadas, a construção do jogo passa muito pelo pé dos zagueiros, então é o que eu gosto de fazer, eu gosto de construir, descobrir os tempos, direcionar as jogadas, o que não quer dizer que eu também não possa ajudar em algum momento, caso for necessário, como lateral direito, esquerdo, como meio campista. É claro que eu não estou na minha melhor condição, porque não vinha jogando há algum tempo, mas nesse momento acho que a experiência e a empolgação me ajuda bastante, né? Então eu espero poder estar disponível para o domingo e estar à disposição, porque não vejo a hora de jogar. Eu acho que se tem uma coisa que talvez eu possa agregar e ajudar é fortalecer a mentalidade. É uma coisa que me levou muito a grandes lugares durante a minha carreira, para que a gente possa competir de uma maneira ainda mais forte no Mundial de Clubes. Mas sem dúvida nenhuma, o Flamengo nessas competições onde vai enfrentar hipotéticos adversários considerados pelos outros talvez mais qualificados, tem grandes chances de poder disputar de igual para igual e chegar o mais longe possível. E vejo o Felipe com um futuro muito brilhante como treinador. Para mim está sendo até um pouco estranho, não sei como chamar ele, de filho, de mister, de professor, não sei bem, mas ainda vou me acostumar. O que mais me surpreendeu foi a humildade dele de dizer, cara, eu estou começando como treinador a minha trajetória, eu tenho muito ainda para aprender e estou extremamente aberto ao debate, estou extremamente aberto aos conselhos, extremamente aberto às conversas. Isso me deixou muito satisfeito, encontrar o Felipe ainda nesse direcionamento de falar, beleza, ele tem muita personalidade, ele sabe bem o que ele quer para o time, mas ele está aberto também a debates, a escutar, a ser aconselhado, e eu acho que, tenho certeza que isso é uma característica que vai fazer dele muito, muito maior do que ele já é. Tá, então o Danilo, foi uma boa entrevista coletiva, já mostrou que vai ser um dos líderes desse time do Flamengo aos 33 anos de idade. Assinou um contrato de 2 anos até o final de 2026. Repito, veio para ser zagueiro no Flamengo, apesar que ele se colocou à disposição para jogar em todo o setor defensivo, em qualquer posição. Ele vai usar a camisa número 13 e já quer jogo. Ele já quer jogar no domingo lá na Supercopa do Brasil. Resta saber se ele vai ter condições. Ele não está inscrito ainda no bid da CBF. Tem o dia todo de amanhã o Flamengo de inscrevê-lo. Inclusive a delegação do Flamengo viaja amanhã para Belém do Pará para esse jogo de domingo no estádio Mangueirão. Como o Flamengo vai ter esse jogo domingo, tem um jogo adiado então da 7ª rodada, justamente contra quem? Contra o Botafogo. Então serão 2 jogos seguidos contra o Botafogo. Esse pela Supercopa do Brasil e depois pela 7ª rodada. O jogo passou para quarta-feira, dia 12 do mês de fevereiro. Jogo que será no Maracanã, às 21h30. Voltamos aos estúdios. Grande abraço para você, para o Elton Serra e para o Fã de Esporte. Valeu, Cícero, meu parceiro. Ô, Cícero, você volta a qualquer momento, prioridade é sua. A gente precisa ver também a história do Varela, né? A gente falava do Danilo, que vai ser zagueiro, mas é lateral. O Varela teve ali um golpe na cabeça. Vamos ver se ele vai ter condição de jogo. Você, qualquer novidade, por favor, nos informe, tá bom? Nós vamos acompanhar agora a zona mista do Flamengo e ali devemos ter, então, alguma informação sobre o estado de saúde aí, dessa pancada que o Varela sofreu. Daqui a pouco a gente volta aí durante a programação. Até já.
Valeu, obrigado, Cícero. E a pancada foi do Marreta, jogador do Sampaio Corrêa. Parece piada, mas é verdade. Seu Elton, vamos começar falando sobre o Danilo? Você errou, né? Errei. Você não é de errar, você é o Elton Serra, o comentarista que não erra. Mas nesse caso você achava que ele ia jogar como lateral direito. Ele pode até jogar em algum momento, mas deixou claro, o Boto também falou sobre isso, né? Foi contratado para ser zagueiro porque era uma posição carente no Flamengo também, mas a princípio ele vai concorrer por posição na zaga. Você trouxe bem, né? O Varela acabou sofrendo uma pancada, tem o Wesley também, que é a opção para a lateral direita, e o Danilo, ele se coloca à disposição nessa posição. Mas como o Felipe Luiz, ele vai começar a montar essa equipe com o Danilo, e ele já deixou claro que vai atuar ali como um central, ele ganha uma concorrência interessante, né? Ou os que estavam, né, ganham uma concorrência interessante. O Léo Pereira, talvez um pouco mais consolidado como um zagueiro pela esquerda, né? Porque é canhoto, tem essa facilidade. O Léo Ortiz, que na temporada passada foi usado muitas vezes como volante, com a saída do Davi Luiz, o Fabrício Bruno, jogadores que ocupavam essa posição, ele passou a ter mais oportunidades como um zagueiro e foi contratado até para ser zagueiro, mas tem a concorrência do Danilo agora. Vamos ver, né? A gente sempre erra, muitas vezes com relação a prognósticos de posição dos jogadores. Graça, né? Mas ele é um jogador que pode atuar nessa posição também. Felipe Luiz vai usá-lo, né? E é muito interessante a forma como ele fala do orgulho de vestir a camisa do Flamengo, né? De estar em forma ainda, de estar voltando num momento legal da carreira. E ele fala bem demais do Danilo, né? É um bom jogador e fala... Eu queria ser amigo do Danilo. Danilo, vamos tomar um dia desse. Uma garrafa de água, obviamente. Bom, os números do jogo, 2-0 para o Flamengo, 26 finalizações contra 5 do Sampaio Corrêa, 8-1 em finalizações no alvo, escanteios 14 do Rubro Negro contra apenas 1 do Sampaio, 3-2, aí 2 do Flamengo e 3 do Sampaio Corrêa, que é treinado pelo Alfredo Sampaio. Um jogo que o Flamengo dominou e conseguiu no segundo tempo, mas no primeiro tempo já tinha parado nas defesas do goleiro, né? Quer dizer, um resultado mais do que merecido mesmo com reservas em campo. Eu acho que foi um jogo, por conta de tantas modificações, que traria dificuldades para o Flamengo. Não pela falta de qualidade técnica, longe disso, né? Jogadores que são tecnicamente superiores a muitos times do futebol brasileiro, inclusive, né, jogadores reservas. Mas justamente por ser começo de temporada e o entrosamento não existir. A gente viu a estreia, a gente falar sobre isso, né? Acho que é importante, o Flamengo tem uma contratação que não é de impacto nacional ou mundial, né, que é do Juninho, mas é um bom jogador e ele vai, aos poucos, ter que se adaptar a essa posição. O Felipe Luiz conta muito com ele como uma referência, né, um jogador de ataque. Mas o time melhorou mais no segundo tempo, a entrada do Arrascaeta foi importante, mas o Luiz Araújo também. Os dois gols saindo dos pés dele. 2 assistências, a cobrança de escanteio, né, o cruzamento para a área, e depois, naquela cobrança de escanteio curto, pelo lado esquerdo, ele faz o cruzamento para o segundo gol do Flamengo. E obviamente, né, isso trouxe para o Flamengo uma qualidade técnica superior à que o time encontrava na primeira etapa. Teve a questão também do cansaço do adversário, fisicamente o Flamengo muito mais inteiro. É uma preocupação do Felipe Luiz com relação à questão física do Flamengo nesse início de temporada. Eu sei que você vai me perguntar depois se... você me perguntou ontem, então você vai manter a coerência, né? Se o Flamengo está pronto para a final, porque o Botafogo estava pronto para a final. O Flamengo está pronto para a final, mas deixou os jogadores treinando para essa final, né? Para a viagem para Belém. Esse time jogando Carioca vai tentar manter aí a média para se classificar para as finais, mas o time principal, que a gente conhece bem, que não jogou, ou parte dele não entrou em campo, que... O Arrascaeta certamente será um jogador utilizado no fim de semana. Parte desse grupo treinou pensando no Botafogo. E aí não deu armas para o adversário. Isso é que precisa dar, né? A gente já conhece muito bem essa equipe do Flamengo. E aí estratégias diferentes, então, de Botafogo e Flamengo, né? O Botafogo ontem foi com o time titular pela primeira vez, o Flamengo resolveu descansar. Estratégias diferentes. O Flamengo jogou com os titulares no final de semana.
Vamos dar uma olhada na homenagem, rapidinho. Hoje ele está utilizando ele, que foi lateral, o Jesus colocava ele para ser construtor. Tinha gente que falava, ele não vai conseguir marcar o fulano. E o Felipe ia no atalho. O Alexandre hoje jogando, você vê, o Alexandre está atacando espaço como muitos anos ele não fez na Europa. Mas ele tem condição de fazer isso, né? E chegando aos 33 anos o Danilo, poxa vida, heresia a gente falar que ele não vai poder... Privilegiadíssimo. Então essa condição, é lógico que a condição física, a característica física e genética do Wesley é diferente do Danilo até o Danilo jovem. Né? Então, ele vai entregar algo que o próprio Danilo vai entregar também. São coisas diferentes, mas você ganha muito no dia a dia e você ganha muito nesse ambiente competitivo de dentro de campo a tomada de decisão. Olha, terminou no Maracanã, vitória do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa por 2-0. E quem é que deu a entrevista, Thiagotti? O Wallace Ian, né? O menino, autor do primeiro gol do Flamengo no jogo de hoje, deu a entrevista, a gente mostra para vocês agora. Wallace, fala pra gente aí, entrou, fez um gol rapidamente, é o artilheiro do time aí no Campeonato Carioca. Fala pra gente como é que tá sendo esse início de temporada pra você. Boa noite. Muito feliz, né, pra estar ajudando o Flamengo. Sempre é uma honra fazer gol com essa camisa pesada, que é um sonho de criança, né, tá balançando a rede pelo time de coração. Feliz, né, trabalhando bastante pra fazer esse tipo de coisa dentro de campo, dar o máximo, correr, porque essa camisa pede isso, raça, e fazer o gol. Eu dedicar para minha família. Legal, obrigado. Tá aí o menino fazendo mais um gol com a camisa do Flamengo e se mostrando ao torcedor. O Wallace Ian, na categoria de base, ele fez o lado de campo pela direita, o lado de campo pela esquerda, o meia que chegava no atacante e o atacante de referência. Caraca. Então ele consegue fazer todas as posições de campo e nesse Flamengo ele talvez seja o maior beneficiado pela venda do Carlinhos. Porque se tira um jogador que não entrega o suficiente para brigar pela titularidade e dá espaço para a categoria de base. Isso aí talvez seja o grande passo dessa nova gestão de futebol do Flamengo, de conseguir mapear ali talentos da base e ver o elenco para você conseguir botá-los para poder jogar. Hoje, por exemplo, a gente teve uma dupla de zaga de categoria de base, o Cleiton e o João Vitor. O Wallace Ian entrou no intervalo, fez esse gol aí de cabeça depois de escanteio cobrado pelo Luiz Araújo. Então, a categoria de base do Flamengo, nesse momento, eu imagino que a diretoria esteja planejando dar um pouquinho mais de espaço em posições que não há briga pela titularidade, como, por exemplo, o caso do Carlinhos. É isso aí, a gente está mostrando os dois gols. Esse é o segundo gol marcado pelo Alcaraz no cruzamento do Luiz Araújo. Deixa eu trazer aqui a nossa equipe, né, que fez a transmissão do jogo no Premier. Jader Rocha, cadê o Jader? Vamos botar ele aqui no telão, ó. Jader Rocha. Boa, Mano Menezes! E Paulo Nunes, o perigoso. Tudo bem, Jader? Bem-vindo ao Troca de Passes, vitória do Flamengo, com algumas mudanças, né? Um time quase reserva, mas teve a Arrascaeta no segundo tempo, por exemplo. Conta mais, Jader. Bem-vindo, amigo. Valeu, obrigado, Diniz. Um grande abraço pra você, os intrépidos do Troca. Beijo pro Alex, pro Raed, pra todo mundo que tá acompanhando aqui o programa. Fato, né? A Arrascaeta entrou e já com a sua nova camisa, a camisa 10, depois de ser, inclusive, abençoado por Zico. Teve vídeo especial no telão aqui do Maracanã, antes do jogo, para uma entrega simbólica desta camisa 10 para o Arrascaeta com as bênçãos do Zico. E ele pôde desfrutar um pouquinho de alguns minutos nessa vitória de 2-0 que leva o Flamengo para o G4 do Campeonato Carioca. E mais do que isso, a gente tá vendo imagens, inclusive, aí, né, do momento em que o Arrasca via o vídeo do Zico lhe entregando a camisa número 10. Mais do que a vitória, o ingresso no G4, a sequência de resultados positivos, são 3 vitórias agora consecutivas, o Felipe Luiz projetando a grande decisão da Supercopa. E como a gente falava aqui no final da transmissão, não é, Eric e Paulo Nunes? Os dois times, Flamengo e Botafogo, chegando num momento positivo para decidir o título lá no Mangueirão. Pelo lado do Flamengo, todas as observações que o Felipe tem feito nesses primeiros jogos da temporada. É isso, Jader, Paulinho. Boa noite, Felipe, Alex, Raed. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca. Eu acho que o que foi mais legal dessa noite aqui no Maracanã foi perceber que o trabalho do Felipe vem evoluindo muito. Ainda que ele seja um técnico iniciante, a gente pode dizer assim, mas o time que entrou em campo, ou que começou a partida, não tem nenhum titular, né? O Arrascaeta só entrou no intervalo
como o Felipe você falou, Jader. E a gente pode ver um padrão sendo repetido. Sim. O Flamengo havia jogado com os titulares contra o Volta Redonda e hoje enfrentou o Sampaio Corrêa. Obviamente tem a diferença técnica, o entrosamento, o outro time tem jogadores mais experientes, mas o padrão da atuação foi repetido. Marcação, troca de passes, tentando envolver o adversário, empurrar o adversário para trás. E foi o que aconteceu principalmente nos 30, 35 minutos do primeiro tempo. Depois o jogo caiu um pouquinho de ritmo e aí no segundo tempo com as mexidas e tal, também não teve lá um grande ritmo. Mas o padrão estava ali, estava mantido. O trabalho do Felipe você conseguia perceber. E aí depois acabaram acontecendo os 2 gols que deu essa vitória para o Flamengo. Mas eu acho que fica mais legal para o torcedor do Flamengo olhar para frente, é o padrão. Há um trabalho mesmo no time reserva. O que isso implica que no time titular também essa coisa vai acontecer, né, Paulo? Exatamente. Boa noite, Jade, Eric, boa noite a todos da mesa. Diniz, Raed, Alex. Diniz voltando a trabalhar, né? Importante isso. As pessoas trabalharem também. O jogo era para ser uma vitória somente do Flamengo, né? O time que mais buscou o gol adversário. Teve dificuldades porque o Sampaio Corrêa marcou bem, né? Não dava muito espaço entre as linhas, principalmente do setor do defensivo com o meio campo. O Flamengo rodava a bola de um lado para o outro, circulava de um lado para o outro em velocidade, usou muito o lado direito, principalmente no primeiro tempo, com o Varela e com o Matheus Gonçalves, e atuaram bem, fizeram grandes tabelas ali para aquele setor. No segundo tempo, quando você tem o Arrascaeta, você começa a já utilizar mais o Juninho. O Juninho no primeiro tempo ficou muito preso dentro dos zagueiros, né? Se teve um jogador que poderia aparecer mais no primeiro tempo, era o Juninho, mas no segundo tempo já começou a produzir melhor. Agora, o que é bom para o Flamengo, o quê? O Flamengo jogou contra o Volta Redonda, com o time titular, venceu jogando bem. Hoje aqui não foi um grande jogo, mas jogou bem também, não foi uma grande partida. Só que você ganha com os jogadores, né, chamados alternativos, reservas. Por quê? Você ganha minutagem, você ganha confiança, você recupera o Everton Cebolinha, você recupera o Luiz Araújo, né, você dá mais oportunidade pro Juninho. Eu acho que isso que foi importante pro Flamengo hoje. O Alan fez um bom jogo. O Alan hoje, fez, né, Paulo? exatamente. É um jogador muito criticado pelo torcedor. Exatamente. Precisando de uma resposta positiva, né? Então você começa a trazer esses jogadores também para a final. O Flamengo também tem que pensar muito nessa final. Tem o time titular já com confiança e hoje leva também o time alternativo, né, os reservas também, para esse jogo com confiança e com minutagem. Pode ter enfrentado um pouco de resistência por parte desse bravo time do Sampaio, não é, Diniz e amigos? Mas fato é que a superioridade técnica, ela já foi muito bem colocada, muito bem vista desde os primeiros minutos, e aí os gols só saíram no segundo tempo, mas era uma questão até de tempo. Né, para o Flamengo construir a vantagem que, indo ao fim, se comprovou então com esses 2-0. E tenho a impressão, meus amigos, não sei se vocês tiveram a mesma que a minha, é que o Felipe usou alguns jogadores que estavam voltando de lesão, junto com os reservas, para tentar dar um pouco de ritmo a eles para o jogo do final de semana, né, no domingo. Porque se a gente pensar, olha, Arrascaeta, Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, todos jogadores que estavam voltando de lesões, né? E aí usa eles em parte desse jogo de hoje para tentar fazer com que eles cheguem numa melhor condição. Não sei se para jogar desde o início, no caso do Arrascaeta, por exemplo, mas para pelo menos conseguirem participar de parte do jogo do fim de semana, não? O Felipe, inclusive, deixou muito claro isso, né, na entrevista antes do jogo aqui para o Fábio Jupa, né, que a ideia era dar alguns minutos para esses jogadores para, de fato, eles irem se reencontrando, entrosando, sentindo a bola, né, o próprio entrosamento com os companheiros, tentar, de certa forma, igualar essa questão com os demais. Né? E tem uma outra questão também, amigos, que é o fato de você não trazer nenhum dos titulares para cá, você possibilita dar treinos fortes para eles até o dia da decisão. Você pode treinar forte hoje, como deve ter acontecido, os titulares, amanhã e sexta. Se eles jogam, amanhã é dia de recuperação, 48 horas depois ainda há um risco. Só no sábado. E você precisa trabalhar com cuidado, e aí só no sábado os titulares poderiam trabalhar. Então, o que o Felipe fez foi dar minutagem, como vocês falaram, colocar o Cebolinha em campo depois de 5 meses e poder dar uma pancada nos
os titulares mesmo, ainda terminar uma pré-temporada, que é o que o Flamengo está fazendo, planejando, que assim, desde o início o Felipe falou, a pré-temporada ela precisa ser planejada até o jogo contra o Botafogo. Então, de fato, é o que está acontecendo, né? E com o resultado, deu certo. E sem contar a viagem, que ela é desgastante também, né? O tempo de exato. recuperação, se colocasse os titulares hoje, seria uma temeridade, Se né? a gente fala de grupo, de elenco, né? Se a gente olhar para o outro lado, que é o Botafogo pode ter dificuldades com isso, porque muitos jogadores que eram reservas saíram do elenco do Botafogo. Então o Botafogo não tem um grande número, o Flamengo não. Além de você ter esses jogadores, né, como o Diniz disse, recuperando, o Everton Cebolinha voltando, Luiz Araújo, o próprio Rascaeta, você tem um banco muito forte. E você vai precisar de utilizar esse banco, até porque em Belém também é um calor, né, que a gente sabe como é. E é início de temporada também, né, Paulo? Exato. Agora, visando ao jogo contra o Botafogo, talvez o único que possa entrar no time titular seja o Arrascaeta, Sim. dependendo das condições físicas dele, se a gente pensar no jogo contra o Volta Redonda, né? Eu acho que os outros jogadores que atuaram aqui, eles são reservas, são opções, né? O Arrascaeta é que vai depender muito de uma condição física dele para iniciar a partida contra o Botafogo. Eu quero destacar pontos importantes do jogo. Fazer um resumo aqui do jogo. Quero saber se vocês concordam comigo. O Felipe Luiz usou essa partida por causa da proximidade com o jogo de domingo contra o Botafogo, menos de 66 horas, que é o que permite, né, a norma do regulamento das competições esportivas, há um intervalo mínimo de 66 horas entre um jogo e outro. E esse jogo terminou agora há pouco, até o jogo de domingo lá em Belém do Pará, 64 horas. Então o Felipe Luiz fez o quê? Ele colocou uma equipe reserva, misturada com jogadores da terceira equipe do Flamengo, e deixou no banco ali o Arrascaeta, o Luiz Araújo, né, alguns jogadores que podem ser considerados do primeiro time. Então vamos lá. Pontos importantes. Primeiro deles, Cebolinha voltou. Jogou o primeiro tempo. Não jogava há 6 meses. Teve uma ruptura do tendão de Aquiles. E, gente, voltou muito bem, hein? Eu achei que o Cebolinha voltou muito bem. Interessante. Movimentação de um cara que voltou jogando o que ele tinha parado de jogar no ano passado por causa da lesão. Foi bem o Cebolinha. Se torna uma opção importante para o jogo de domingo. Tem que elogiar o Alan, hein? O Alan jogou bem hoje, hein, galera? Hein? Já estou vendo aqui alguns comentários e tal. O Alan jogou bem. Justiça seja feita. O Alan fez uma boa partida. Alcaraz, que fez o segundo gol, melhorou muito quando o Arrascaeta entrou no segundo tempo. O posicionamento que o Alcaraz jogou no segundo tempo, junto com o Arrascaeta, facilitou muito a vida do argentino. Ele jogou bem. É um jovem de 21 anos que tem muita qualidade. Falando em jovens, o Flamengo tem hoje no time Everton Araújo, que é um jovem, mas que já é um jogador com mais experiência. Ano passado já estava na equipe principal. De novo, uma atuação segura. E a garotada. O Wallace, 3 gols no Campeonato Carioca. Hein? Esse garoto vai entrando e vai virando uma opção para o Felipe Luiz. Ele está dando conta do recado. João Vitor, embora tenha enfrentado um ataque limitado, o time do Sampaio Corrêa é um time bem organizado pelo Alfredo Sampaio, mas é um time limitado. Mas quando foi necessária a intervenção do João Vitor, ele se saiu muito bem. Mostrou realmente, mais uma vez, já tinha mostrado contra o São Paulo, que é um zagueiro, de fato, que merece espaço. E, sinceramente, eu questiono o Flamengo querer contratar um outro zagueiro. Já trouxe o Danilo. Para que outro zagueiro? Esse menino merece oportunidade, hein? O João Vitor é um jogador de muito potencial.
merece oportunidade, né? O Cleiton já é mais rodado, já é mais experiente, mas o João Vitor é muito bom. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que a imprensa esportiva brasileira aí reagiu a essa vitória do Flamengo, que venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, né? Um gol de Wallace e outro gol de Alcaraz, né? Então o Flamengo acabou jogando melhor no segundo tempo, com a entrada de Arrascaeta, né? Lembrando que o Flamengo estava com o time praticamente reserva, né? Só entrou alguns titulares no final do segundo tempo, né? Mas de resto foi dando minutagem para jogadores que não estavam atuando ano passado, que foi o caso de Cebolinha, Luiz Araújo, né? Alan, que estava muito mal ano passado, jogou esse jogo muito bem. Então são jogadores aí que precisam de minutagem, junto com o Juninho também, que chegou agora. Ele precisa se entrosar no time, que é um jogador que vai ser muito importante para a temporada do Flamengo. Então o Filipe Luís fez muito bem, né? Venceu esse jogo com o mesmo estilo do time titular. Foi o mesmo estilo agora, só que a qualidade foi menor. A gente sabe, né, que o time titular, a qualidade é muito superior. Mas o estilo de jogo é o mesmo, né, de todos os jogos do Flamengo. Qual a sua opinião, torcedor? Gostou? Deixe comentário pra gente aqui, deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.